Desde a semana passada, quando nós começamos a estudar a partir do versículo 18, nós entramos na fase inicial daquilo que é o êxodo propriamente dito. A saída do povo de Deus do Egito, da escravidão, a fim de chegar a uma terra prometida, a terra da aliança, a terra que Deus se comprometeu em juramento dar à descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, este movimento é a fase final do capítulo 4 do Êxodo, e a partir do capítulo 5 nós vamos ver os encontros em que Deus, através de Moisés e o faraó, guerreiam por aquele povo, o povo de Israel, o povo hebreu. Então, Êxodo 4, 27 a 31, é o texto que nós vamos ler e meditar nesta noite. Êxodo 4, 27 a 31, a última sessão do capítulo 4 do livro do Êxodo. Diz-nos a palavra do Senhor. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido o que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Essa é a última parte do capítulo 4. Finalmente, Moisés, o libertador de Israel, se encontra com o povo de Israel. Este é o primeiro estágio da missão. Moisés foi chamado por Deus para ir ao povo de Israel e também para ir ao faraó. A primeira fase da missão foi cumprida. Chegamos a essa primeira fase. Este encontro entre Moisés, Arão e os filhos de Israel. Neste primeiro encontro, a reação, o resultado final é adoração. Adoração a Deus. Esta adoração é fruto de algo que é fundamental para o povo de Deus. Essa adoração é fruto da fé. A Bíblia diz que o povo creu e o povo adorou a Deus. E é disso que nós vamos falar nesta noite. O que a fé produz no coração do povo de Deus? O que a fé gera? E quando nós entendemos e sabemos o que a fé produz, nós podemos entender e averiguar se a fé que temos é de fato uma fé bíblica, uma fé salvadora. Porque a fé bíblica e a fé salvadora sempre produz fruto. Nós vamos ler nessa narrativa, nessa história final aqui do capítulo 4, o que a fé produziu no coração de Moisés, o que a fé produziu no coração do povo de Deus, os filhos de Israel. Então nós vamos ver primeiro que Moisés creu e obedeceu, e depois nós vamos ver que o povo creu e adorou a Deus. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos aqui é que as coisas aconteceram como o Senhor havia dito que iria acontecer. É isso que diz essa última parte do capítulo 4. O encontro de Deus com Moisés começa no capítulo 3,
vai toda a metade do capítulo 4, onde Deus e Moisés entram num diálogo tenso a respeito da missão de Moisés. E naquela ocasião em que Deus chama Moisés, Moisés se mostra muito relutante. E um dos motivos da sua relutância em atender ao chamado de Deus é porque Moisés não crê que o povo de Israel, irá crer na mensagem que Deus está mandando ele transmitir. Êxodo 3,18, Deus fala o seguinte para Moisés: e ouvirão a tua voz. Abra aí Êxodo 3,18, volta algumas páginas e você vai ver isso. Deus diz o seguinte: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Deus afirma: e ouvirão a sua voz. Agora veja o versículo 1 do capítulo 4. Olha o que Moisés pensa e diz para Deus. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés tinha pouca ou nenhuma fé a respeito da credulidade do povo. Moisés desconfiava que a missão não daria certo porque o povo não iria ouvi-lo. Porque o povo não iria crer que a mensagem de que Deus visitou o povo e se compadeceu dele fosse uma mensagem verdadeira. Quando nós chegamos ao final do versículo 4, do capítulo 4, esses versículos que nós lemos, nós observamos a fidelidade de Deus. Nós observamos a forma sábia, prudente e exata como Deus age. Deus falou: eles vão ouvir e eles vão crer. E nós terminamos o capítulo 4 com a notícia: o povo creu e adorou ao Senhor. Apesar de Moisés não acreditar que o povo creria na mensagem, Moisés, contudo, não deixou de acreditar em Deus. Moisés não cria no povo, mas cria em Deus. E tanto é assim que todo o capítulo 4, nas sessões que vêm depois do chamamento, é uma nota de que Moisés cumpriu o chamado de Deus de maneira integral. Tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez. Isso é prova de que Moisés, embora descrente da reação do povo, cria absolutamente em Deus e obedeceu às suas ordens de maneira integral. Isso aqui nos leva a um segundo ponto, justamente que Moisés creu no Senhor. É importante de notar isso, que a incredulidade de Moisés em relação ao povo não significava incredulidade de Moisés em relação a Deus. Moisés fez tudo o que Deus tinha dito. Semana passada, quando falamos dos versos 18 a 26, nós vimos que Moisés levou o bordão, como Deus tinha mandado. Moisés saiu de Midian, como Deus tinha mandado. E agora, nesses versículos finais, quando Moisés já está no Egito e se encontra com os anciãos, alguns detalhes são dados justamente para mostrar essa obediência de Moisés à ordem de Deus. Veja, lá no começo do capítulo 4, Deus manda Moisés procurar os anciãos e falar com eles a respeito de que Deus o tinha visitado e tudo mais, aquela história que nós já conhecemos. Quando Moisés colocou muito empecilho, Deus falou: então você vai com Arão, e junto com Arão vocês vão fazer os sinais que eu estou mandando, vai dar a mensagem que eu estou mandando.
E olha o que o texto diz. Quando nós lemos aqui, nós vemos justamente isso. Moisés se encontrou com Arão e foram juntos para o Egito. Moisés procurou os anciãos dos filhos de Israel. Foi a eles que primeiro ele se dirigiu. Depois Moisés anunciou a mensagem e Moisés fez os sinais. Está tudo aí nos versículos de 27 a 31. Moisés seguiu à risca toda a instrução de Deus, toda a ordem que Deus deu a respeito da missão. E logicamente, como Deus é fiel, como Deus é providente, a missão de Moisés foi bem sucedida, devido também à sua obediência. O povo, que Moisés pensava que não iria crer, creu. E olhe, a Bíblia nem fala aqui que foi com dificuldade, que foi com muita insistência. Moisés fez o que foi lhe mandado fazer, cumpriu a sua missão de maneira integral, da forma como Deus mandou, e o povo creu. Porque foi para isso que ele foi enviado. E não apenas isso. O povo se prostrou e adorou ao Senhor. O interessante é que a Bíblia, ela não tem estanques, né? Fala de uma coisa aqui e para e não se toca mais nesse assunto. Muito tempo depois, o Espírito Santo do Senhor revelou ao escritor do livro, da carta aos Hebreus, qual a motivação de Moisés que o fez obedecer ao Senhor. Há um detalhe na vida de Moisés que o acompanha em toda a vida. Desde o seu nascimento, a partir dos seus pais, e que depois da sua própria vida, até a sua morte, esteve sempre presente na vida de Moisés. Esse elemento fundamental é a fé. Nós podemos dizer que Moisés obedeceu a Deus de maneira integral, porque ele creu no Senhor. Porque ele confiou que, embora o povo pudesse ter dificuldades de crer, mas se o Senhor estava mandando, e estava fazendo, e deu a maneira de fazer, isso iria dar certo, porque o Senhor assim o disse. Nós temos um exemplo disso naquela situação, naquele episódio, onde os discípulos de Jesus passam a noite toda pescando, lançando as redes, mas nenhum peixe é pescado. Então vem Jesus, ressurreto, e fala, lancem as redes. E eles dizem, Senhor, nós estamos aqui já há horas, há muito tempo estamos aqui, estamos jogando a rede para tudo quanto é lado, e não tem nenhum peixe. Mas, Pedro diz, sob a sua palavra, lançaremos as redes. Isso é a fé obediente. E eles lançaram a rede, e a rede quase que se rompeu de tanto peixe que veio nela. Pedro foi além das circunstâncias, além do que se podia ver, creu e obedeceu. O mesmo se deu com Moisés. Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, verso de 23 a 29. Hebreus 11, de 23 a 29. O escritor de Hebreus, naquela que se chama Galeria dos Heróis da Fé, reserva um texto, uma seção, para falar de Moisés e de sua fé. E como esse texto aqui será importante para nós, para entendermos por que Moisés, afinal, resolveu sair de Midian, mesmo crendo que o povo fosse reagir, mesmo não crendo que o povo fosse reagir de maneira positiva, mas foi obediente a Deus e cumpriu a ordem integralmente. Veja o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso de 23 a 29, diz: pela fé. Olha como é que começa o texto, e é assim que todos os versículos, quase todos os versículos,
do capítulo 11 começam: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. O que movimenta Moisés? O que faz Moisés levantar-se de Midian, ir ao Egito, mesmo não botando muita fé no povo? O que faz Moisés sair da sua zona de conforto, da sua criação de ovelhas, da sua família estabelecida, do seu lar estável, do seu bom emprego, da sua boa fazenda? O que move Moisés a fazer estas coisas? A fé. A fé em Deus. E o escritor dos Hebreus vai longe. Ele diz que a fé que Moisés tinha na promessa de um Messias, em Cristo Jesus. Na fé que Moisés tinha de ver além de Midian, ver além de Canaã, porque ele via o invisível. Ele via a pátria celestial, ele via o Deus vivo, ele via o galardão que está preparado para os fiéis. O que move Moisés, a despeito de todas as dificuldades da sua missão, é a fé que ele tem em Deus. Extraordinário o que a fé pode fazer. E quando Cristo fala, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão poder dizer para aquele monte, saia daqui e vá para lá. E a partir desse versículo nós até criamos um ditado que diz: a fé move montanhas. E aí, como nós somos dados aos contos de fadas ou aos super-heróis que movem as coisas pelo simples poder da mente, nós ficamos pensando que a fé é você apenas crer que a montanha vai pular de um lado para o outro e ela vai e pula. Segundo o texto aqui, a fé é uma coisa que nos faz agir, ou seja, a fé me levaria a pegar uma pá e cavar nessa montanha e transportá-la para o outro lado com a força do meu trabalho, por crer que isso é o que tem que ser feito. Pela fé, Moisés não ficou esperando um milagre. Pela fé, Moisés agiu. Ele foi ao povo. Ele se fez instrumento do milagre de Deus. Pela fé, ele agiu e trabalhou. A verdade é justamente essa, meus irmãos. O povo teve a oportunidade de crer que Deus iria restaurar a sorte dele, porque Moisés obedeceu a Deus por fé e levou a mensagem da boa nova de restauração. É por isso que Paulo fala em Romanos 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Antes ele fala, e como crerão? Como crerão? Né? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Sabe, meus irmãos, fazer alguém crer é tarefa de Deus, mas ele escolheu os meios. Somos nós, que por fé temos que ir e anunciar o Evangelho. Moisés fez isso. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero dizer aqui
e o que eu quero que você guarde em seu coração, é que esta fé que nós dizemos ter, ela produz obediência. A fé, ela não vive em um vácuo. A fé não é uma coisa subjetiva apenas. Tem um lado subjetivo, que é aquilo que acontece dentro de mim. Mas há um lado muito objetivo da fé, que é aquilo que ela produz, o fruto que ela dá. E um desses frutos é justamente obediência. Paulo chama de obediência por fé. Abra Romanos 1:5. Diz-nos assim a palavra de Deus. Por intermédio de quem, isto é falando de Jesus Cristo, viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome. Olha aí, para a obediência por fé entre todos os gentios. Tiago chama de fé viva. Essa fé que opera, essa fé que age, Tiago se refere a ela como sendo uma fé viva. Tiago 2,17, abra sua Bíblia aí. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aproveite e vá para o versículo 2, capítulo 2, versículo 26. Tiago 2:26. Leia comigo. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Se uma fé que não opera, se uma fé que não trabalha é morta, a fé que trabalha, a fé que age é a fé viva. Qual o tipo de fé que há no seu coração? De que tipo de fé, qual tipo de fé você confessa ter? Se você comparar a sua fé com a Bíblia, você vai saber de qual tipo é a sua fé. Se você comparar o seu procedimento com o de Moisés, por exemplo, você vai entender de qual tipo é a sua fé. Porque a fé salvadora, a fé bíblica, a fé que nos é dada como um dom de Deus, por sua graça, é uma fé que nos faz obedientes, é uma fé que nos faz operar, trabalhar, segundo as ordens de Deus. Essa fé não é simplesmente acreditar. Nós temos uma dificuldade grande em entender isso. Fé bíblica não é simplesmente acreditar em coisas. Não é simplesmente a contemplação e esperar que as coisas aconteçam. Me contaram uma piada certa vez. Eu nem sei se ela é muito engraçada. Quando eu ouvi, eu era muito novo, eu achei engraçado. Talvez agora não risse mais dela. Mas a intenção aqui não é fazer graça. É só mostrar o que é uma fé que não opera. Dando um exemplo paralelo. Diz que um rapaz era aquele vagabundo profissional. Não queria trabalhar de forma alguma. Então ele ficava sentado no banco da praça. O tempo todo. Até que um dia, alguém parou e falou, rapaz, você não tem vergonha disso, você não trabalha, há muito tempo você não faz nada, ainda tem a coragem de vir para o banco da praça e ficar aqui sentado sem fazer nada, por que você não vai procurar um emprego? E ele falou, mas eu estou esperando o emprego chegar. Aí o seu interlocutor falou, mas eu não entendo como você está esperando o emprego chegar sentado no banco da praça. E o jovem vagabundo falou, bom, o mundo gira, né? O mundo gira. Então uma hora o emprego passa por aqui. É muita fé, né? Isso é muita fé. Não é esse tipo de fé bíblica. Não é isso que é a fé salvadora. A fé salvadora me impulsiona a obedecer aquilo que Deus me manda obedecer. Não é apenas acreditar, é agir segundo aquilo que Deus me manda fazer. Por exemplo, nós ficamos encantados com o Mar Vermelho, mas imagine você, diante de um marzão, não vou nem falar do Mar Vermelho, fica aqui em frente ao Rio Sergipe, e ouça a voz de Deus falando assim, atravesse. A sua fé agirá, não é esperando que ele abra primeiro.
atravesse. Deus não falou assim, Moisés, eu vou abrir o mar, manda o povo. Deus falou assim, Moisés, diz ao povo que marche. Deus mandou o povo enfrentar o mar. Ele abriu o mar, mas não disse que ia abrir. O que Deus está dizendo para nós fazermos é simplesmente para nós fazermos por fé. E pode ser difícil quanto for, não espere o mar abrir. Deus vai providenciar os meios. O seu dever é, por fé, obedecer a Deus. Eu até fiz aqui uma maneira de explicar isso, e para eu não perder nada, eu vou ler para os irmãos. A fé, portanto, se torna ativa à medida que eu abandono o que eu acho que é melhor para mim, para agir segundo a certeza e a convicção que vem da palavra de Deus. Esta certeza e convicção me dizem que eu só poderei alcançar as promessas de Deus se crer que suas instruções para a minha vida são o único meio de alcançar tais promessas. A partir disso, eu começo a viver por meio dessas instruções. Nós temos uma série de promessas. Aquele povo tinha a promessa de uma terra prometida. Mas para isso, primeiro Moisés tinha que agir, liderando aquele povo. A fé me faz buscar aquilo que me está prometido, segundo as instruções de Deus. E eu posso aplicar isso nas nossas vidas de diversas maneiras. Tanto para as coisas eternas, quanto para as coisas temporais. Veja bem, há uma promessa de Deus de um céu, de uma vida eterna, para aqueles que creem em Jesus Cristo e perseveram nisso. Veja, esta fé não é apenas acreditar que Cristo veio e tal, aquelas coisas todas que nós sabemos. Essa fé é você acreditar nisso e agir da maneira adequada com essa nova vida. Agir da maneira adequada como alguém que foi remido na cruz, lavado no sangue de Cristo. De maneira zelosa em boas obras, como lemos em Tito. Numa perseverança de quem busca realmente uma eternidade, a vida eterna. Apesar do que Cristo já fez na cruz. Não é simplesmente olhar para a cruz, crer que aquilo foi verdade e continuar uma vida como se a cruz não existisse. Mas Deus promete ser o Deus dos nossos filhos, por exemplo. Nosso Deus, Deus dos nossos filhos. E muitos crentes não têm contemplado essa promessa. Muitos crentes não têm visto seus filhos debaixo da graça de Deus. E não podemos dizer que foi Deus que falhou ou que ele esqueceu da sua promessa. Muitas vezes o que falta é a nossa responsabilidade de crer da forma que Deus é o Deus dos nossos filhos e fazer com que os nossos filhos, desde pequenos, vivam como sendo de Deus. Não é só esperar que um dia Deus os alcance por sua graça, mas é ensiná-los que Ele é o meu Deus e é o Deus do meu filho também. E meu filho deve honra a Ele. Eu tenho que seguir as instruções de Deus na criação dos meus filhos. Isso serve para o meu casamento. Você quer um casamento feliz? Você quer um casamento abençoado? Pois bem, não basta você crer que terá, você vai ter que agir por fé para que isto aconteça. Você quer encontrar alguém, a pessoa da sua vida, isso também não vai acontecer de maneira miraculosa. Você vai ter que ter critério em sua escolha. E os critérios são da palavra de Deus, que por fé, se você assumir para a sua vida, vai lhe conduzir ao que é melhor. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, porque Deus nos dá instrução para que sejamos felizes em qualquer lugar, desde que nós creiamos que a forma como Ele diz que chegaremos lá é a verdadeira e nós agimos por esse caminho.
Moisés viu o resultado, a crença do povo, não porque resolveu lançar mão de um método novo, mas porque simplesmente obedeceu a Deus de maneira integral. Pela fé. Uma fé que faz agir. Olhe para as promessas. Elas nos confortam, elas nos estimulam. Mas lembre-se, as promessas, para serem alcançadas, têm um caminho a se seguir. E este caminho só se faz pela fé de que a palavra de Deus é o caminho certo e o melhor caminho. Deu para entender isso? O que é fé na Bíblia? A fé na Bíblia produz obediência. Mas a fé bíblica produz uma outra coisa, que nós vemos na reação do povo. Adoração. Reverente adoração a Deus. Versículo 31. Abra sua Bíblia, voltando lá para Êxodo. Êxodo, no capítulo 4, versículo 31. Diz assim: E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. A mensagem chegou ao coração daquele povo e encontrou as suas necessidades. O povo finalmente, em um ato de humilhação, de reconhecimento, curvaram-se diante do soberano Deus e prestaram a Ele a adoração. Essa é a adoração reverente. Veja que interessante, meus irmãos. Nós de manhã falamos sobre a reverência na casa de Deus. E é isso que nós sempre vamos encontrar na atitude daqueles que se veem encontrados por Deus. A primeira coisa é a prostração, a cabeça que se curva, os joelhos que se dobram, a boca que vai ao pó. E é isso, o reconhecimento de que Deus nos encontrou, ou encontrou este povo, mas eles não eram dignos disso. Eles foram encontrados por um soberano, um Senhor absoluto. E é interessante, até aqui eles estão debaixo do jugo do Egito. Eles estão se curvando ao faraó. Mas nesse instante em que ouvem a palavra de Deus, a mensagem de restauração, eles se curvam diante de Deus. Eles se submetem a um novo Senhor e eles adoram esse novo Senhor. Se eles tinham que adorar o faraó, que era o Deus do Egito, eles agora fazem de Deus o objeto da sua adoração. E por que isso? Porque ouviram a mensagem, ouviram a boa nova. E o que dizia essa boa nova? É tudo aquilo que está no começo do capítulo 4. No capítulo 3, Deus tinha visitado aquele povo, Deus tinha visto a aflição. Nós vimos aqui em um dos sermões, nesta série, que Deus ouviu o clamor do povo, viu o sofrimento do povo, Deus agiu em favor daquele povo, Deus se identificou com o sofrimento, a situação daquele povo, e Deus levantou um redentor. Esta mensagem, quando encontrou um povo escravizado, foi como uma bomba de alegria, uma bomba de esperança estourando no coração, renovando as forças. Observe que quando nós começamos a caminhada no Êxodo, e especialmente no capítulo 3, o que nós lemos é que esse povo está chorando, está clamando, está gemendo debaixo das cargas do Egito. Acabamos o capítulo 4 e este povo está adorando a Deus. Este povo começa uma trajetória de restauração. Deus começa a enxugar dos olhos toda lágrima. Deus começa a transformar o pranto em dança. Deus começa a transformar a situação deste povo. Este povo estava com muitas razões para estar triste e mais razões ainda para, depois de ouvir a mensagem de restauração, se tornar um povo alegre
e se curvar em adoração a Deus. Reverente adoração. O povo estava privado da sua liberdade, estava vendo seus filhos morrerem, recém-nascidos ainda, estavam na expectativa de uma geração sem homens e sem descendência santa, estavam sem esperança de que pudessem sobreviver ao Egito, porque à medida que o tempo passava, o Egito se fortalecia e aquele povo se tornava cada vez mais fraco. Moisés chega com aquilo que se quer ouvir: a esperança. Há um Deus fiel, um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus que tem aliança conosco e que se permanece fiel a esta aliança e que prometeu aos nossos pais que iria nos tirar daqui e iria nos levar para uma terra que mana leite e mel. E ele veio fazer isso e é agora. Aquele povo se curva e adora o Senhor. Abra no Salmo 126. Versículos de 1 a 3. Antes de nós lermos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Este salmo foi escrito para celebrar a libertação do cativeiro na Babilônia, muito tempo depois. Mas certamente o sentimento descrito aqui foi o mesmo que alcançou aquele povo no Egito quando ouviu que Deus iria libertá-los daquele cativeiro. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém, glória a Deus. Houve um determinado momento na escravidão, no cativeiro babilônico, que pediam para o povo cantar, o povo de Deus cantar. E eles diziam assim: mas como nós vamos cantar se os pés dos nossos senhores estão sobre nossas cabeças? Como é que nós podemos cantar se nos falta alegria, se nos falta o gozo? Como é que nós podemos cantar se somos escravos? Aí nós lemos este mesmo povo, depois de ser restaurado, dizendo: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. E o povo compõe um salmo de adoração a Deus. A fé produz adoração. O povo creu na restauração, creu nesta mensagem, e o povo adorou o Senhor. E vamos falar disso. Fé produz adoração reverente. Nós fomos criados para adorar a Deus. Vocês sabem disso. Todo crente, mais ou menos, sabe qual é o fim para o qual Deus nos criou. Ele nos criou para a sua própria glória, para termos alegria nele. A queda nos desviou desse propósito. Nós não deixamos de ser adoradores, continuamos a adorar. Só não queremos mais adorar a Deus. Adoramos qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa, desde que não seja Deus. E observe, preste atenção no que eu vou dizer. É impossível alguém que não crê no Evangelho adore verdadeiramente o Senhor. Só é possível adorar a Deus aqueles que foram regenerados, aqueles que nasceram de novo, aqueles que ouviram o Evangelho, creram em Jesus Cristo e se curvaram ao seu senhorio. Fora isso, se adora qualquer coisa menos a Deus. A fé verdadeira produz uma adoração reverente a Deus. Quando nós compreendemos o que Deus fez por nós,
Quando nós cremos no nosso antigo estado e cremos no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, o que irá acontecer é que o nosso coração não conseguirá se conter e nós adoraremos o Senhor. Significa dizer que Deus se torna o objeto do nosso desejo. Aquilo que nós, melhor, aquele que nós desejamos acima de tudo. O salmista diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje além de ti. Isso é adoração. É desejar somente a Deus. Quando o nosso desejo está em outras coisas, isso significa idolatria. Idolatria dessa coisa que é objeto do nosso maior desejo. Então Cristo diz: onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A adoração é quando Deus se torna o objeto do nosso desejo. E eu preciso aprender a desejar somente a Deus. Deus é o nosso alvo. É com quem nós queremos ter comunhão. É quem desejamos do nosso lado. A adoração faz com que Deus seja aquele que nós bendizemos e cultuamos. Aquele a quem servimos com os nossos dons, talentos e recursos. Aquele por quem entregamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, os nossos próprios corpos, a nossa vida. A adoração não é culto. Isso que nós estamos fazendo aqui é parte da adoração. A adoração é uma vida íntegra, cujo centro é Deus. Para tudo. Para tudo. O que me importa é a glória do Senhor e nada mais. O que me motiva a fazer qualquer coisa é que a glória de Deus se manifeste, que ela seja vista pelos homens, que eu participe dela. Eu não desejo outra coisa senão isso. E só a fé salvadora, só a fé verdadeira produz esse tipo de adoração. Quando nós não adoramos a Deus, quando Deus não é a fonte do nosso desejo, quando Deus não é o centro da nossa vida, nós temos que averiguar se a nossa fé é a fé bíblica. Há algumas coisas que nós precisamos crer a fim de que o fruto dessa fé seja adoração. E aqui eu encerro. Aquele povo adorou a Deus porque viu o seu estado e contemplou o que Deus iria fazer. Deus visitou aquele povo e iria salvá-lo. E por isso eles adoraram o Senhor. Então eu preciso compreender primeiro o meu estado. Eu preciso crer que eu estava perdido. Eu preciso compreender, meus irmãos, qual é a minha situação sem Cristo. Para onde eu vou? O destino da minha alma. Eu preciso compreender a minha escravidão sem Cristo. A escravidão debaixo de um senhor tirânico, que é o pecado. Que é um homem dominado por suas próprias paixões, sem domínio. Um homem que está caminhando a passos largos para o inferno, que tem pacto com Satanás, que tem uma aliança com as trevas, que é filho da desobediência, é filho da ira, que é inimigo de Deus, que voltou as costas para o seu Criador e que por isso mesmo merece dele todo o juízo, toda a punição, merece o inferno, merece o lago de fogo e enxofre. Se nós não entendermos isso como real, nós não podemos nunca compreender o que Cristo fez por nós. E às vezes, meus queridos, nós somos tão relapsos com Deus,
porque não entendemos realmente onde nós estávamos, qual era a nossa situação. Nós não entendemos realmente a grandeza do sacrifício de Cristo e o tamanho da graça de Deus. Só pode compreender isso quem entende também o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua miséria, o tamanho da sua escravidão. Enquanto nós não compreendemos e não cremos em um estado de perdição em que todo homem sem Cristo está, nós nunca adoraremos o Senhor, porque jamais o acharemos digno disso. Nós nunca seremos devedores a Ele. Nós nunca nos curvaremos diante de um Senhor que nós não achamos que deve nos dominar. Afinal, o que Ele fez de mais? Nós precisamos crer que sem Cristo e sua graça, nós estamos perdidos. E não poderíamos fazer nada para reverter essa situação. A segunda coisa é que nós precisamos crer que nós merecíamos essa perdição. Porque nós pecamos. E todos que pecam merecem a morte. Merecem a ira de Deus. Esse é o acordo, esta foi a aliança. No dia que vocês pecarem, vocês morrerão. E nós pecamos. Então nós merecemos. Não é à toa que Deus está irado contra as pessoas. Não é à toa que Deus lançará juízo contra os homens. Isso é merecido, isso é o devido a quem peca. Nós precisamos entender que nós merecemos o juízo de Deus. Precisamos crer nisso. Porque, meus irmãos, quando nós compreendemos o que nós merecemos, e por outro lado, nós vemos o que Deus nos deu, ou seja, graça ao invés de juízo, este coração, ele explode em adoração reverente ao Senhor. Nada é muito difícil, nada é tão caro que eu não possa fazer pelo meu Redentor, pelo meu Senhor. Terceira coisa, eu preciso crer, nós precisamos crer, que fomos salvos por graça através de Jesus Cristo. Eu estava perdido, eu merecia a perdição, mas fui salvo pela graça de Deus. Até a fé que eu tenho, que é o objeto dessa mensagem, foi um dom de Deus. De uma maneira inexplicável, Deus transformou um inimigo declarado dele em seu filho. E isto custou a obra extraordinária, sacrificial, sanguinária, cruenta de Cristo Jesus, que entregou a si mesmo numa cruz maldita, para que eu não tivesse que ir lá. Quando eu contemplo o preço da salvação, isso por si só seria suficiente para mim, mas quando eu contemplo o preço da salvação, pago por pessoas como eu, não foi pago por uma pessoa boazinha, não foi pago por um mais ou menos justo, não foi pago por alguém que merecesse aquilo. O alto preço foi pago por pessoas como eu, indignas, perdidas, merecedoras de juízo. E quando eu vejo a graça de Deus em meu favor, eu me curvo diante de Deus e adoro o Senhor. A verdadeira fé produz adoração. E aí, meus irmãos, crendo nessas três verdades, algumas coisas mudam em nossas vidas. Algumas coisas entram numa dinâmica, melhor, tudo muda em nossa vida. A nossa vida entra numa nova dinâmica, a dinâmica da adoração, de entregar a Deus tudo o que somos. E de uma maneira muito prática, nós podemos observar isso. Eu quero adorar a Deus. Eu quero conferir a Ele
toda honra, toda glória, todo louvor, porque Ele é digno. Eu quero me curvar diante dEle, porque Ele é o Senhor, porque Ele me comprou e eu sou dEle. Ele merece a minha submissão. Isso muda, por exemplo, na nossa expectativa a respeito do domingo. Meus irmãos, para tantos crentes, o domingo se torna um fardo, uma chatice. Alguns pastores, algumas igrejas estão fazendo das tripas coração para que os crentes vão para a igreja. Tantas atrações, tantas coisas, só para que as pessoas queiram ir para a igreja. Mas, meus irmãos, o que nos leva para esse dia especial, o dia de adoração a Deus, o lugar da adoração, o povo da adoração, não é o que se oferece na igreja, é o que Cristo fez na cruz. É compreender quem eu era, o meu estado, e quem eu sou agora por causa da obra de Cristo. Isso é adoração voluntária, feita pelo conhecimento, pela fé, de que eu estava perdido e fui achado, de que o Pai me recebeu em sua casa novamente. Isso facilita quando eu penso nas minhas finanças como também para contribuir para o reino de Deus. Não há valor que seja demais. Eu penso nas privações que tenho que passar porque sou um crente, não como um ato de mutilação, mas como um ato de adoração a Deus. Eu penso na dedicação de tempo, de dons, de talentos. Eu penso nas renúncias. Eu penso nas transformações que tenho que fazer. E nada disso se torna árduo para mim, porque eu sei que isso são atos de adoração ao Deus que me salvou. Tudo fica muito mais pesado quando nós não conseguimos compreender que Deus fez por mim sem eu merecer. Mas quando eu compreendo que Deus me visitou e restaurou a minha sorte, qualquer coisa que Ele me peça, eu posso lhe dar. Ele é digno. Isso é adoração, Senhor. E especialmente hoje eu queria que você refletisse nisso, porque você vai sentar-se à mesa de Deus. Hoje é um dia especial para a igreja. Participar da ceia do Senhor. Você quer contemplar a graça? Você quer apalpar a graça? Deus nos deu um símbolo disso. Chama-se ceia do Senhor. A palavra de Deus se torna palpável. Você vai ter nas suas mãos os símbolos do sangue de Cristo, do corpo de Cristo. Símbolos de um sacrifício real, feito por mim, feito por você. Porque Deus quis nos visitar. Deus quis mudar a nossa sorte. Deus quis nos tirar daqui, da escravidão do pecado, para nos conduzir ao seu lar celestial. Deus quis fazer isso quando nós éramos inimigos. Você terá uma grande oportunidade de fortalecer a sua fé. E se a sua fé estiver nessas coisas, você terá uma grande oportunidade de renovar o seu coração para adorar a Deus. Que participar da ceia do Senhor nesta noite alegre o seu coração, constranja o seu coração e motive o seu coração a continuar adorando reverentemente ao Deus que lhe visitou e restaurou a sua sorte. Se você crê em Deus, você o adora reverentemente. E só por causa disso você pode adorá-lo. Aquele povo se alegrou e adorou o Senhor, porque Deus o visitou e viu o seu sofrimento, exatamente como Deus fez por nós. No nosso caso, Ele não nos enviou Moisés, Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo.
E não foi apenas para nos conduzir num deserto. Foi para nos conduzir à morte. Só que só Ele morreu. Só Ele foi à cruz. E voltando da morte, Ele nos conduzirá à casa paternal. E eu pergunto, meus irmãos, essa verdade, quando soa em seu coração, não lhe dá vontade de adorar o Senhor? Não lhe dá vontade de cantar louvores? De anunciar entre as nações grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Que o Senhor então nos abençoe. Amém? Vamos orar ao Senhor.